Deus é amor ou um psicopata sádico, doente na mente e que gosta de fazer os outros sofrerem? É uma pergunta. Mas a resposta é a seguinte: Deus é amor. Em 1 João 4,16 diz: Deus é amor. Partezinha do final, partezinha do meio. Estudaremos a história bíblica sobre Jó, para entendermos o que há milênios tem sido mal interpretado, completamente mal interpretado. Nos primeiros 2 capítulos do livro de Jó, sua história é relatada. O livro começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Assim começa a história do primeiro capítulo. E diz mais no decorrer do primeiro e segundo capítulos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Era muito rico, o mais rico e abençoado do Oriente, por Deus. Seus filhos viviam felizes, tudo perfeito, harmonia perfeita. Mas tudo isso vai mudar. E a tragédia cairá sobre Jó e sua família. E através de uma leitura rápida do primeiro e segundo capítulos do livro de Jó, chegamos à conclusão que o próprio Deus permitirá o mal chegar e destruir a Jó completamente. Numa leitura rápida, sem análise, sem pedir revelação ao Espírito Santo, sem ver a exegese, sem ver o estudo profundo, sem ver o contexto bíblico, chegamos à conclusão que o próprio Deus permitirá o mal chegar e a destruir a Jó completamente. Será que é assim? Será que essa interpretação está correta? Vamos ver. Então, chegamos numa rápida leitura que o próprio Deus permitirá o mal chegar e destruir a Jó completamente, certo? O próprio Deus, que elogiou o seu servo por 3 vezes, no início, no decorrer da conversa com Satanás, dizendo que ele era íntegro, reto e temente a Deus. O próprio Deus, que elogiou a Jó, dizendo que ele era íntegro, reto e temente a Deus, permitirá ou proporá um duelo com Satanás, usando a seu servo Jó como cobaia, boneco, fantoche, rato de laboratório espiritual material aqui na Terra, para provar que Jó era realmente fiel, reto, justo e temente a ele. É o que e que o servia por amor e não por interesse, como foi dito por Satanás, quando Satanás lá vai comparecer perante Deus. E Satanás disse isso, que ele, Jó, só servia a Deus por interesse. E Deus elogia a Jó, seu servo, para Satanás. Dessa maneira, Deus permitiu, se a análise rápida do primeiro e segundo capítulo de Jó, a interpretação for como a gente entende, numa leitura rasa, numa leitura sem estudo, sem revelação do Espírito Santo, sem ver o contexto bíblico, se é assim, então, dessa maneira, Deus permitiu, ou permitiria na história, que Satanás matasse os filhos de Jó, destruísse todos os seus bens, tirasse sua saúde e Jó ficasse por meses em intenso sofrimento espiritual, emocional e físico. Lembrando o que tinha acontecido com seus filhos, que já tinham morrido, e agora doente, com um tipo de doença na pele altamente grave. Então, se foi assim, então Deus permitiu tudo isso a Jó. É a nossa compreensão. Se realmente Deus fez isso com Jó, permitindo ou propondo um duelo com Satanás para provar o seu ponto de vista que o homem Jó pode servir a Deus por amor e não servir a Deus por amor e não por interesse,
como foi dito por Satanás, pois Satanás disse isso. Então, se Deus, aceitando esse duelo, propondo esse duelo, fez isso, permitiu que Satanás fizesse isso, Deus realmente é um psicopata, sádico, pois ele usa o ser humano, ele usa você e a mim, qualquer ser humano, se assim for a interpretação correta. Ele usa o ser humano como um fantoche, um boneco, um rato de laboratório aqui na Terra. Ele usa o ser humano como um fantoche. E ele usa o diabo, Deus usa o diabo em pessoa. Ele usa o próprio diabo, ele usa o diabo, o próprio mal, as trevas, em pessoa, como um instrumento para estabelecer o seu teste ou seus testes na miserável e pobre criatura, o homem, mulher, criança, humanidade. Dessa maneira, Deus, se assim for, é tão mau como o próprio diabo. É assim mesmo. Argumentos falsos que foram estabelecidos pela má interpretação da Bíblia, do livro de Jó e de tantas outras passagens. Argumentos falsos. Deus permitiu a Satanás fazer isso com Jó, para provar a fé de Jó, para ver se ele seria fiel. Argumento, falso argumento. Para desenvolver a fé de Jó. Desenvolver a fé de Jó, Deus permitindo que Satanás o matasse seus filhos, o destruísse totalmente, poupando só a sua vida física, mas matando seus filhos, acabando com a sua vida. Para desenvolver a fé de Jó. Para derrotar, Deus permitiu, no contexto, se for assim a interpretação, para derrotar Satanás, para derrotar Satanás. Deus queria derrotar Satanás e aí aceitou isso. Olha, Satanás, eu vou te derrotar. Eu proponho um duelo com você. Meu servo Jó é a cobaia, é o fantoche, é o boneco. É um duelo entre nós. Eu vou provar que meu servo Jó vai ser fiel a mim e ele não é do jeito que você está dizendo. Para isso eu vou deixar você tocá-lo, matar os filhos dele, destruir Jó completamente. Certo? Então, era só para Deus demonstrar para Satanás que Jó seria fiel, seria aperfeiçoado no caráter, e o próprio Deus ia derrotar Satanás usando o seu servo Jó. Certo? Então vamos lá. Para Satanás ser derrotado e Deus ser glorificado. Outro, para aperfeiçoar o caráter de Jó. Deus elogia Jó e tem interpretação. Não, era para aperfeiçoar mais o caráter de Jó, para torná-lo mais santo ainda, para torná-lo mais fiel ainda, para fazer ele amar mais a Deus ainda. Certo? E Deus ser glorificado. A má interpretação do livro de Jó e de outras passagens bíblicas são a base de doutrinas malignas, pois isso é doutrina maligna. E eu vou provar que há uma série de estudos sobre o livro de Jó. Esse é o primeiro, mas nós estamos estabelecendo aqui fundamentos errados que foram estabelecidos para depois estabelecer os fundamentos certos. Então, a má interpretação do livro de Jó e outras passagens bíblicas são a base de doutrinas malignas que estabeleceram na igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, por 2000 anos, pelas quais, por essas doutrinas, se acreditam, essas má interpretações, se acreditam que Deus usa o próprio mal, doenças, pobreza, aflições, tragédias, mortes e outras maldições para aperfeiçoar a sua igreja, seus servos, sua família, o corpo de Cristo, a você e a mim. Mas isso não é verdade. Vamos começar a entender o livro de Jó e outros textos bíblicos que parecem que dão a entender que Deus fez isso com Jó, e se Deus fez isso com Jó, fez isso no decorrer da história e continua fazendo isso hoje, provando pessoas, permitindo que Satanás coloque doenças nas pessoas, mate pessoas, coloque no leito de enfermidade, traga tragédias,
traga coisas semelhantes ao que fez com Jó. Por quê? Porque Deus fez com Jó, faz com todas as pessoas de todos os tempos. Mas isso é interpretação errada. E nós vamos começar a estudar o livro de Jó para desfazer todas as interpretações erradas, toda essa doutrina satânica e estabelecer que isso é errado e provar que Deus é amor, Deus é luz, Deus é o Pai das luzes e que Deus não é ruim, não é perverso, não é mau. De Deus não vem maldição, de Deus só vem bênção. Vamos começar a ver isso nos próximos estudos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.